Se você estava de bobeira no YouTube procurando um desenho fácil para fazer, pode ter certeza que você encontrou. No vídeo de hoje você pode pegar o lápis e o papel, porque mesmo que você nunca tenha desenhado nada na vida, eu te garanto que você vai aprender um passo a passo bem fácil de como desenhar o rosto do A Casa de Demon Slayer. E o melhor, com uma técnica super simples, vamos utilizar apenas as formas geométricas, galera, bem fácil mesmo. E, importante, tá? Mesmo que você já tenha estudado formas geométricas antes, eu recomendo que você assista ao vídeo para ver exatamente como eu utilizo essas formas geométricas em um desenho. Porque isso de repente pode te dar várias ideias na hora de desenhar que podem ser bem úteis para fazer seus personagens de anime preferido. Então, sem mais enrolações, vem comigo e vamos desenhar juntos neste vídeo o A Casa. Bom, para começar, galera, nós vamos aí utilizar a primeira forma geométrica do vídeo, que é o círculo, galera. Muita gente já deve estar familiarizado aí com o círculo, mas atenção, tem um grande problema aí que muita gente tem, que é desenhar o círculo perfeito, querer desenhar um círculo perfeito, achando que isso vai fazer você fazer o rosto mais proporcional possível. Está completamente equivocado isso daí, galera, porque no final o que importa é o desenho ficar bom e não o círculo em si ficar bom. Se o círculo inicialmente for perfeito, mas o resultado final do desenho não ficar bom, não vai ter adiantado de nada, né? Então vocês podem ver que nem mesmo eu aí no vídeo estou fazendo um círculo totalmente perfeito, e eu recomendo que você também não busque essa perfeição nas formas geométricas, tá? Faça o desenho com um pouco mais de liberdade aí, galera. E aí você vai evitar esse grande problema que atrapalha muitas pessoas. Enfim, então, nessa casa a gente fez esse círculo aí imperfeito, e para não errar o tamanho do rosto da casa, a gente vai fazer esse triângulo invertido aí que vocês estão vendo no vídeo. Cara, é a nossa segunda forma geométrica e é bem importante, porque você não só vai encontrar o tamanho exato do rosto, como você vai ter também aí a distância de um olho para o outro, como você pode ter visto aí que eu fiz aí já a demarcação dos olhos do A Casa, que por sinal tem olhos triangulares, tá? Por isso que eu também utilizei triângulos aí para fazer os olhos do A Casa. Então, ó, se liga nesse triângulo invertido que eu fiz. Então pode ver aí que eu já estou fazendo o maxilar também, já fiz também os olhos, a demarcação dos olhos, e basicamente com duas formas geométricas, que foi esse triângulo invertido e esse círculo inicialmente, a gente já tem aí a proporção exata do nosso desenho do A Casa. É bem simples de desenhar utilizando essas formas geométricas aí, eu te garanto, pode testar aí na sua casa que você vai sentir muito mais facilidade ao desenhar desta forma aqui, galera. Mesmo que você esteja fazendo um outro desenho, se você está vendo esse vídeo aqui sem seguir o passo a passo e vai utilizar essas técnicas aqui para outro desenho, faça com a mesma ideia, fazendo o círculo, fazendo o triângulo invertido, que você vai sentir muita dificuldade, claro que não, né? Muita facilidade, galera. Enfim, para fazer também aí os outros detalhes do rosto, para demarcar no caso, né? Aí eu nem utilizo tanto formas geométricas, mas sim utilizo o formato mesmo do que eu estou vendo ali no desenho final. Então pode ver que a boca eu não utilizei exatamente uma forma geométrica. O nariz, cara, nariz de anime é desnecessário, na minha opinião, fazer alguma forma geométrica, porque é só demarcar dois risquinhos ali e pronto, galera, já vai estar pronta ali a demarcação do nariz, tá? Então assim, esses outros detalhes do rosto, você não se preocupa muito. O ponto principal do rosto eu acredito que é mais os olhos, porque muita gente erra muito os olhos. Mas como falei, com um triângulo invertido, pelo menos a distância dos olhos exata, você já vai ter uma boa noção de como é. E aí é só fazer uma forma geométrica que mais se aproxime do olho, né? Como eu falei, no caso aqui do A Casa, foi esses triângulos. E aí, com o rosto totalmente feito, como vocês podem ver aí, eu só estou também demarcando as outras partes aí do desenho, que é a roupa, que é o corpo. E perceba que eu nem estou utilizando formas geométricas exatas aqui. Eu só estou meio que fazendo mesmo os detalhes de uma forma que mais se aproxime com o resultado final. Por que eu estou fazendo dessa forma e não estou utilizando formas geométricas aqui no corpo do personagem? Simplesmente
porque o corpo do personagem não aparece muito. Então não tem o porquê utilizar formas geométricas aqui, galera. Não é um desenho de corpo inteiro, beleza? Agora, um ponto importante é o cabelo. Vocês vão ver aqui que no cabelo eu fiz aqui duas mechinhas, uma de um lado, outra de outro, e fiz também aí esse semicírculo aí no cabelo, essa linha aí bem circular aí, é um semicírculo mesmo, tá? Que liga uma mecha com a outra. Cara, se você fizer desse jeito, você vai encontrar aí o tamanho do cabelo e vai evitar de fazer um cabelo que fique pequeno demais em relação ao o rosto do personagem, em relação ao rosto do personagem. Muita gente tem muita dificuldade, é um problema que eu vejo muito aí nos desenhistas, principalmente iniciantes, que é fazer um cabelo pequeno demais em relação ao corpo do personagem, tá? Então assim, se você fizer só isso daí, esse semicírculo aí, faz uma mechinha de um lado e outra de outro. E cara, faz esse semicírculo que o cabelo já vai te dar uma grande noção do tamanho, tá? E vai facilitar muito para você não errar o cabelo. Cara, em seguida, o próximo passo aqui do desenho, porque esse esboço inicial já está todo pronto. Se você fizer isso daqui, que eu fiz aqui inicialmente do vídeo, cara, já era, acabou, tá? Você tem ali a proporção exata do seu desenho, dos olhos, do rosto, da boca, da orelha, do cabelo, enfim, de tudo aí. Se você fizer exatamente desse jeito aí que eu fiz, já vai estar tranquilo, você já vai ter aí a proporção certa, tá? O próximo passo é simplesmente colocar os detalhes, porque mesmo fazendo isso tudo que eu falei, galera, você ainda pode errar nos detalhes. E para não errar nos detalhes, para você simplesmente não ter o medo de errar também, né? Que muita gente, eu particularmente tinha muito medo de errar quando eu estava aprendendo a desenhar, tá? Mas enfim, talvez você também tenha. Para você perder esse medo, você tem que ir colocando os detalhes dessa mesma forma que eu estou fazendo aí. Percebe que, em comparação ao desenho que já está finalizado, esses detalhes só estão ficando um pouco parecidos, não estão exatamente da forma como deveriam ser? Cara, é exatamente desta forma que você deve fazer. Inclusive, olha só o olho como tá ficando um pouco mais menor do que o outro. Isso também é a expressão facial dele, tá, galera? Não é exatamente um erro, tá? Mas assim, mais na frente no desenho você vai ver que eu vou levantar um pouco mais esse olho, crescer um pouco mais ele, tá? Porque realmente ficou pequeno. Mas a expressão facial dele também é desse jeito. Fique bem atento a isso. Mas enfim, voltando aqui ao como botar os detalhes, que eu falei dessa expressão. Por quê? Porque você tem que botar os detalhes de uma forma que não fique tão perfeita assim, para você ter a noção de como vai ficar o desenho. Então percebe que antes eu não tinha feito nada, eu não tinha feito essas linhas que tem no rosto aí do Akaza, se você assistiu Demon Slayer, sabe que o Akaza tem essas linhas aí no corpo todo. Então não tinha botado, porque o esboço inicial não era para aquilo. O esboço inicial é simplesmente para colocar ali as formas geométricas, colocar ali a proporção correta do desenho, enfim. É só isso. Nessa etapa do desenho que a gente tá, aí não. Aí a gente já tem a proporção, a gente não precisa se preocupar com proporção, mas a gente tem que botar os detalhes de uma forma que mais se aproxime do que a gente quer. É a mesma ideia, galera, do corpo ali que a gente fez inicialmente, né? Que eu falei que não precisa de formas geométricas, porque é só metade do corpo. Então eu meio que botei a forma do corpo do personagem, da roupa dele, mas não tá exato. É a mesma ideia aqui. Eu fiz ali os olhos, fiz ali a boca, fiz ali o nariz, as linhas que tem no rosto dele, tô fazendo aí as mechas do cabelo, porém, tudo de uma forma que não está exatamente como é no desenho final, mas de uma forma que mais se aproxime do que é o desenho final. Daniel, essa forma aí é bom, é interessante de fazer, mas cara, eu queria algo mais exato, eu queria medidas, eu queria ver qual é o tamanho exato do cabelo, como fazer cada mechinha do cabelo. Cara, se você buscar tutoriais desse jeito, que te ensine tudo ao pé da letra, você nunca vai aprender a desenhar, porque você tem que buscar também ter a sua própria noção
de desenhista. Então veja que eu estou botando todos esses detalhes aqui desta forma um pouco mais desleixada, só para ver como vai ficar a proporção, não, a perspectiva do personagem, como tá a forma um pouquinho mais próxima do que é no final. Porém, é tudo com minha própria noção, galera. E você também tem que fazer isso. E você tem que entender que essa etapa aqui, se você errar, não tem problema nenhum. Porque percebe que eu estou até fazendo o traço assim um pouco mais de leve, sem forçar o lápis, sem fazer nada assim com muita força mesmo, exagerado, sabe? Não tem necessidade disso. É só o esboço, galera. Você tem que entender isso, que é só o esboço. Se você errar aqui, tudo bem. É só passar a borracha e pronto. Consertar. Tem que perder esse medo de errar. Tem que perder também essa noção de querer fazer tudo exato, ao pé da letra, tudo facilitado. Cara, desenhista não é desse jeito, tá? Não deve ser desse jeito. Então percebe aí, olha só o cabelo. Tô fazendo aí agora o cabelo um pouco maior, porque eu senti que o cabelo estava um pouquinho pequeno demais, então eu fiz um pouco maior. E desse jeito ficou um pouco mais da hora. Então percebe que nem eu estou seguindo algo exato, tão exato assim. Você também não deve seguir também algo tão exato, tão ao pé da letra. A única coisa que eu acho que poderia ser exato mesmo, e ainda assim nem deveria ser com medidas e tal, é ali a proporção que você já viu, sabe? Onde a gente fez ali o triângulo invertido para você ver exatamente o tamanho do rosto e a distância dos olhos. Ali sim é algo que você pode buscar uma exatidão maior. Agora detalhe, galera, não tem por que você buscar exatidão nenhuma, só vai te atrapalhar, só vai fazer você errar de fato, tá? Você que tá aí com medo de errar, se você buscar tanta exatidão, aí que você vai errar mesmo, tá? Enfim, veja aí também, ó, na roupa, onde eu mudei um pouco mais quando eu fiz aí a clavícula do personagem. Tá vendo como eu já mudei ali a posição um pouquinho da roupa? Cara, é desse jeito. E aí, enfim, vamos fazendo aí essas outras linhas também que tem no corpo do Akaza. Tá, Daniel, eu entendi tudo isso, eu acho que você tem razão mesmo. E agora, como é que a gente vai então botar os detalhes exatos, os detalhes finais mesmo, para o desenho ficar perfeito, tá? Para o desenho ficar realmente do jeito que a gente quer que fique. É aqui que a gente vai entrar na próxima etapa do desenho, galera. Porque, cara, vamos lá, vamos repassar rapidamente. No esboço inicial, a gente conseguiu fazer ali a proporção perfeita. Nesse esboço aqui que a gente tá fazendo agora, nessa etapa que a gente tá finalizando agora, a gente fez ali a perspectiva do personagem direitinho, com os detalhes que mais se aproximavam do resultado final do personagem que a gente está fazendo, que é o Akaza. Enfim, agora a próxima etapa é simplesmente você apagar esse excesso de linhas que tem aqui, de todos esses esboços que a gente fez, seja com a borracha limpa-tipos ou com a borracha normal mesmo. Você vai apagar de uma forma que fique exatamente desse jeito aí no vídeo, ó. Só com essa camada fraca do desenho, tá? Você consegue enxergar, não tá tão forte assim, e tá o suficiente para você ver os detalhes como são. E aí, cara, é só você pegar o seu lápis e ir, literalmente, colocando os detalhes de uma forma mais precisa, de uma forma que realmente fique bonita. Detalhes que antes não tinha. Então, assim, olha só, no olho antes que eu tinha feito, eu não tinha feito os cílios do personagem. Nesse daqui eu já fiz. Eu não tinha feito também essas linhas, sabe, que tem assim, dentro do olho dele ali, ó, parecendo, sabe, esses riscos assim. Até esqueci agora como é o nome disso daqui. Mas enfim, antes eu não tinha feito, agora eu fiz ali também os candis, né, do olho dele, que representa ali o terceiro Oni, né, se eu não me engano, ele é o terceiro Oni. E então veja que antes eu não tinha feito detalhes tão precisos no olho dele, e agora eu já fiz, sabe? Então veja como já deu uma melhorada no desenho. O olho também, eu já dei uma ajeitadinha, que eu falei que ele tava um pouco pequeno. Ainda ficou um pouco pequeno, porque eu falei,
tá assim mesmo na referência, tá? Mas eu achei que tinha ficado pequeno demais, então eu dei uma crescidinha um pouquinho mais, sem tirar a expressão do personagem. Então nessa terceira etapa é você simplesmente seguir o que você já fez nas etapas anteriores de uma forma um pouco melhor mesmo. Então perceba que eu vou até sombrear o personagem um pouquinho, porque o Akaza, como falei, tem essas linhas aí no rosto dele, no corpo, e pode confundir as pessoas, principalmente até na hora da pintura, tá? Na hora de fazer a pintura, essas linhas do rosto, você pode errar, né? Fazer ali a pintura de uma forma que você não quer, sabe? Porque, assim, é uma linha, depois a outra, depois a outra. Você pode colorir uma linha preta, aí logo em seguida é uma linha mais branca, aí em seguida deve ser uma preta, e aí você pode colorir errado, colorir uma preta e logo em seguida uma preta também. Então é bom você sombrear para você também não errar na pintura, pensando bem na pintura também. Então por isso que eu fiz, até para deixar também o personagem até um pouco mais chamativo no vídeo também, é bom até dar essa sombreada. Mas enfim, galera, percebe como o desenho está ficando diferente do que estava antes? Mesmo que eu tenha botado os mesmos detalhes antes, agora eu estou botando de uma forma que está mais bonita. Cara, é simplesmente esse passo a passo que você deve seguir para fazer o desenho do Akaza aqui no vídeo, e até para fazer outros desenhos de anime, seja de Demon Slayer, seja de Naruto, Dragon Ball Z. Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir fazer outros desenhos bem facilmente também. Então veja aí, olha só a boca como eu estou fazendo agora, ó, que antes também eu só tinha feito o formato, não tinha feito exatamente algo certinho, com essas linhas assim, sabe, do sorriso dele, né, um pouco mais fundas, para deixar a expressão do rosto dele um pouco melhor. Enfim, cara, é exatamente esse o passo a passo que você deve seguir no vídeo. E cara, se você gostou desse vídeo e conseguiu aí fazer um desenho da casa também, me manda lá no Instagram se você quiser, tá? O meu Instagram é @novodrawing. Se você que fez aí o desenho, seguiu o passo a passo, manda lá o direct dizendo, cara, eu fiz o teu passo a passo. Se ficou ruim, se ficou bom, me manda lá que eu vou gostar muito de ver, tá? E também, se você tem algum outro personagem que você queira aprender a desenhar, queira aprender o passo a passo, deixa aí um comentário no vídeo que eu quero também saber a sua opinião, que quem sabe aí eu possa estar trazendo aí no próximo vídeo algum outro personagem. Sei lá, se você quiser aprender a desenhar o Goku, ou Naruto, ou quiser algum outro personagem de Demon Slayer, como o Tomioka, o Rengoku, né? Deixa aí nos comentários que eu vou dar uma atenção especial para você, porque vai ter muito tutorial como este daqui no canal, tá? Então assim, se inscreve também no canal, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, chegou até aqui, me escutou tudo isso, viu todas as dicas, viu passo a passo direitinho e gostou, se inscreve no canal, porque vai ter mais vídeos como esse, tá? O canal vai ter muitos vídeos como esse. Tem live também praticamente todo dia no canal, eu desenhando ali ao vivo, colorindo ao vivo. Tem tutoriais de pintura também. Você vai gostar muito de se inscrever no meu canal para me acompanhar aqui. Eu te garanto, tenho certeza disso, tá? Enfim, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu joinha também. E se quer ver outro vídeo como esse, não quer esperar o próximo, eu vou deixar aqui recomendado um vídeo onde eu ensinei a desenhar a Shinobu. Então, veja aí, só clicar que você vai ser direcionado para esse outro vídeo também. Tamo junto, é nóis e até o próximo, galera.